Galera, vamos começar a costurar então a nossa jaqueta Garden. Que chique a gente, né? Ó lá. Eu vou seguir uma sequência operacional e a primeira parte que eu quero que a gente faça juntos aqui é o nosso bolso embutido. Eu vou pegar aqui um lado da frente que eu já fiz o bolso embutido para vocês verem como que ele vai ficar. Então, a gente tem aqui a vista do bolso e ele é embutido. Como vai ter forro, o acabamento interno aqui não nos obriga a ter grandes acabamentos. Claro que se isso daqui fosse uma calça, a gente teria que pensar aqui em um acabamento diferente, porque calça, no caso, né, você consegue ver todo esse avesso de bolso aqui. Então, aqui provavelmente teria que ter todo o forro, essa vista aqui teria que ficar por dentro do forro. Seria outra proposta, tá? Mas a gente não vai colocar tanto esforço aqui, porque tem forro e a gente não vai conseguir ver o avesso do nosso bolso aqui, certo? Então aqui, o que a gente vai precisar fazer? Eu quero que vocês façam ali. No molde de vocês tem a marcação da boca do bolso, certo? Então vocês vão fazer essa marcação da boca do bolso e vocês conseguem ver que eu alonguei um pouquinho os traços. Então, ó, tanto aqui na horizontal quanto na vertical, eu alonguei um pouco os traços do meu bolso, certo? Então ele tá passando aqui das medidas, vocês conseguem ver? Isso é a marcação que vocês vão fazer, certo? Só que antes disso, aqui pelo lado avesso, vocês vão colar um pedaço de entretela, uma faixinha, bem aonde fica a marcação do bolso. Então, o que eu fiz? Eu posicionei o molde aqui, risquei os principais pontos do quadrado, cortei do retângulo, cortei uma faixinha de entretela, apliquei e risquei novamente por cima. Tá? Isso daqui é só pra gente ter uma direção, mais ou menos, de bolso, porque a marcação oficial mesmo que a gente vai usar vai ser essa daqui do lado direito. Mas eu preciso que vocês aumentem os traços depois do tamanho real do bolso, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui na parte das costas, a gente vai pegar o forro que vocês cortaram e vocês vão posicionar ele bem aqui assim, ó. Mais ou menos na direção da entretela. Certo? A gente vai pegar alfinete e a gente vai alfinetar para esse forro não se mexer de lugar. Então, eu coloco 2 alfinetes em cima e 2 alfinetes aqui mais ou menos na parte de baixo. Só para manter ele realmente no lugar que ele deve ficar, certo? Aqui, como eu tô usando, gente, um giz que na verdade ele é um talco, ele vai sair. Depois eu marco mais forte aqui um pouquinho faço um pouquinho mais forte essa marcação. Na hora do corte, vocês cortaram uma vista, assim, que no caso não tem entretela, certo? E vocês cortaram uma outra vista igual que tem entretela. Então foram cortadas, são 2 bolsos, 4 partes dessa daqui, 2 com entretela, 2 sem entretela. A que tem entretela, a gente dobrou ao meio e vincamos no ferro, porque essa aqui que tem entretela, ela vai ser a vista do nosso bolso, certo? A nossa boca de bolso, ela tem 3 centímetros, então eu vou pegar aqui a minha régua ou a minha fita métrica e eu vou marcar 3 centímetros aqui, ó. Eu vou colocar ela bem rente aqui à nossa vista, certo? E eu vou marcar aqui, fazer uma marcação de 3 centímetros. Combinado? Agora eu vou pegar a minha frente. Eu vou reforçar aqui um pouquinho novamente os meus traços. E eu vou posicionar essa minha faixa, porque assim, no final, a boca do bolso, ela abre pra cima, certo? Então, nesse momento aqui, eu coloco ela pra baixo, porque depois, quando a gente vai virar essa vista aqui pro avesso, ela vai fazer isso daqui, ó, certo? Então, a dobra da minha vista pra baixo, e aqui a gente vai ter que fazer um negócio que a Lê vai aproximar aqui na câmera pra vocês conseguirem ver bem. Vai ter que combinar aqui, ó, esse risco com esse risco, tá? E vocês vão ter que dividir aqui a vistinha de vocês, metade para cada lado, para ficar dividido certinho, igualmente aqui no bolso. Então, sobra, ao mesmo tanto que sobra aqui,
sobra aqui, certo? Esse risco aqui, ele tem que bater bem certinho com o risco de baixo do bolso. Ai, prof, mas como que eu faço isso? Vendo aqui com o alfinete. Então, você vai colocar um alfinetinho aqui nesse risco e ele vai ter que pegar aqui, ó, o risco da minha peça aqui de baixo. E a gente alfineta tudo. Todo mundo junto. Peraí que saiu um pouquinho pro lado. Ele tem que sair exatamente aqui no risco, ó. Aqui, nessa outra ponta, a mesma coisa. Risco com risco. Então, eu entro aqui e saio aqui nesse risco, certo? E aí, aqui nessa marcação aqui de baixo, gente, que eu fiz, que eu prolonguei ela aqui, eu vou fazer também uma marcação aqui nessa... Vou pegar ela de referência e vou fazer uma marcação aqui. Tá? Então, ó, meu risco tá aqui, gente, ó, de baixo, prolongado. Talvez vocês não consigam enxergar na câmera, mas ele tá aqui. Eu vou posicionar minha régua e vou fazer um traçado rente a ele. Rente não, paralelo a ele, tá? Então, ó, o meu traçado de baixo tá aqui. Eu acompanhei e fiz uma marcação aqui em cima na vista também. Por quê? Porque eu preciso saber, gente, o tanto de boca de bolsa que eu tenho que costurar. Então, eu fiz essa marcação para saber que eu tenho que costurar desse ponto até esse ponto, em cima desse meu traçado aqui que eu acabei de fazer, certo? Vou pôr mais um alfinetinho aqui no meio. Ó, esse meu alfinete aqui, ele tem que ficar bem em cima do risco. Ó lá. Bem certinho. Então, tracei aqui. Acompanhando esse traço de baixo, eu fiz um traço na vertical. E na horizontal, o meu traço está acompanhando o traço aqui de baixo. Eu vou fazer uma costura, um retrocesso aqui, vou costurar aqui e vou parar aqui. Só uma costura por inteiro, tá? Depois a gente vem e a gente faz outra costura aqui, separando da vista. Então, levanta a vista e faz uma costura aqui também. Pronto. Tá? Mas o processo do bolso embutido é esse. Agora, a gente vai precisar fazer uma costura, como eu falei pra vocês, aqui, ó. Ela vai iniciar aqui, na direção desse traçado que a gente fez. E a regra é, você tem que realmente acertar esse risco com o risco de baixo, senão ela vai ficar, não pode ficar torta e também não pode fugir muito do risco de baixo, senão vai ficar uma boca de bolso torta, tá? Então esse é o grande segredo. Então eu dou aqui um retrocesso bem reforçado, tá? Também esse é um segredinho. Ó, 3 pontinhos de um retrocesso que vai e vem, tá? Bem reforçadinho. E eu vou costurando exatamente em cima desse risco que eu fiz, que eu vou conferindo, ó, se ele tá pegando bem no risco de baixo. Bem retinho. E eu finalizo ele aqui no outro traçado, também com retrocesso bem reforçadinho. Certo? É isso. Tira as linhas para não atrapalhar. E aí, a gente vai fazer agora uma outra costura aqui nesse traçado aqui de cima, só que sem pegar na vista. Você vai prender só o forro e a peça, tá? A vista aqui a gente levanta. E aí, de novo, bem na direção ali do traçado, aqui tem um traçado, sei que você talvez não consiga enxergar, mas aqui tem o traçado, que é onde delimita a boca do bolso. Você vai posicionar a tua agulha bem ali no comecinho, vai fazer de novo um retrocesso bem reforçadinho. Cuidado para não dar um ponto a mais. Esse ponto a mais que você dá já vai deixar a tua boca de bolso torta. Então, se você fez o retrocesso e deu um ponto a mais além da linha, da marcação ali de giz, abre e faz de novo, porque senão a tua boca de bolso, mesmo que seja um pontinho que seja, ele pode ficar com a boca do bolso torta, tá? Então, ó, parei aqui bem na direção da minha marcação, retrocesso bem reforçado. Para... Tira as linhas. Do lado avesso também. E é isso. Certo? Agora, a gente vai precisar cortar. E aí, aqui precisa um pouquinho de cuidado, tá? Você vai levantar aqui a sua vista.
E a tua boca de bolso é essa largura aqui. A gente vai dobrar, cuidado para vejas, né, se não tem nada dobrado, de peça dobrado que você possa cortar junto. Abre bem, você vai dobrar ele meio que aqui ao meio, assim, ó. E você vai fazer um cortezinho com a tesoura aqui. Só um cortezinho, bem no meio, tá vendo? Só se certifique de que você não tá dobrando peça junto para não cortar junto, tá? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma... Deixa eu pegar um giz aqui para mostrar para vocês. A gente vai fazer um corte. Ele vai vir até aqui e ele vai precisar vir até o final da nossa... Ele vai fazer como se fosse um Vzinho aqui no final. Ó, ele vai vir até o final da nossa costura. E aqui ele vai também até o finalzinho ali da nossa marcação que a gente fez, tá? Aqui a mesma coisa, ó, você vem fazendo um Vzinho e ele tem que vir até a marcação aqui final, a costura final aqui, e aqui a mesma coisa, o corte vem até a costura final, bem na pontinha, sem cortar a linha, tá? Mas é obrigatório que venha, a pontinha da tua tesoura chegue ali, rente ao ponto da costura. Gente, vai ficar assim, ó, tá vendo? Veja se vocês conseguem ver, o meu corte ele vem rente à costura. Agora, a gente precisa passar essa vista pro lado do avesso, porque lá é o lugar dela. Então, a gente passou ela pro lado avesso, ela automaticamente vai ficar com a dobra virada pra cima, que é como ela deve ficar no bolso também. Então, por isso que a gente colocou ela virada pra baixo. Lembra que lá no início eu falei pra vocês que essa dobrinha era virada pra baixo, porque quando a gente passasse, virasse ela pro avesso, ela automaticamente viraria com a bordinha pra cima. E a nossa boca do bolso vai ficar assim, certo? Senão ela ia ficar... Tipo, como que você vai colocar a tua mão de baixo pra cima, né? Tua mão tem que se colocar no bolso de cima pra baixo. Vai ficar assim. Então, aqui a gente tem essas rebarbinhas aqui que a gente precisa prender. O que que a gente vai fazer? Eu gosto de virar ela aqui pra dentro. Ó, eu viro ela aqui pra dentro, arrumo bem certinho tudo, tá? Vai o forro, a bordinha aqui, essa pontinha aqui do forro e do tecido principal. Eu dobro ela bem certinho aqui pra dentro. Venho aqui pra máquina, ó, eu dobrei pra dentro, segurei bem e empurra mesmo, gente, porque tem que ficar bem... Não pode ficar a pontinha de tecido aparecendo aqui. Eu levanto aqui o meu tecido principal, levanto o forro e apareceu aqui essa pontinha, estão vendo? Estão vendo que apareceu a pontinha? O segredo é, agora o segredo é a gente passar um retrocesso, uma costura bem aqui, ó. Ela tem que ficar bem retinha, porque se ficar costura torta ali no bolso também, no direito vai ficar torto. E ela tem que pegar bem o canto aqui, gente. A agulha tem que passar bem no canto. Não pode passar afastado aqui, senão essa pontinha aqui, ela vai ficar aparecendo lá no direito. Então, a tua agulha tem que correr aqui, ó, bem certinho, pegando bem os cantinhos. Então, eu vou colocar ela aqui debaixo da máquina. Vou fazer um retrocesso reforçadinho. E ele é, ó, eu tô costurando bem rente. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que ficou. Ó, eu prendi bem os cantinhos. Aí, quando eu prendo bem os cantinhos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, esse canto aqui e esse canto aqui, eles ficam bem certinhos. Se você não passar uma costura bem rente ali na parte de dentro, esses cantos aqui vão ficar feios. E esse é o pulo do gato desse tipo de bolso, tá? Aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu empurrei essa pontinha pra dentro. Eu vou empurrar ela aqui pra dentro, dobro. Coloco ela pra cá. Arrumo bem direitinho. Ó, arrumei ela bem certinho. Levanto aqui o meu tecido principal. Levanto o forro. E eu vou prender essa pontinha.
retrocesso ali no começo. E retrocesso aqui no final. Ó, tá vendo? Os cantos ficam bem bonitinhos. Esse é o segredo. Na hora de prender aqui tem que ficar bem bonitinho. Agora a gente precisa prender essa rebarbinha aqui também. Essa beiradinha ali também. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui pra trás. Vocês lembram da nossa vista? A gente vai colocar ela aqui, por cima aqui do nosso bolso. A vista que tá sem a entretela, vai arrumar ela bem direitinho aqui. A gente vai levantar ela aqui, eu vou virar a peça de volta pro direito. A gente vai arrumar isso daqui bem certinho, porque tem uma costura aqui, vocês estão vendo? Essa costura vai delimitar aonde eu tenho que dobrar. Que no caso, vai ser, gente, bem na direção rente, assim, ó, encostadinho com essa vista aqui, tá? Não deixe isso aqui afastado, senão vai ficar uma boca de bolso afastada. E também cuide para não passar aqui por cima, senão você vai prender essa vista e o bolso vai ficar com um buraco fechado. Então, ele tem que ser assim, ó, encostadinho, sem passar por cima e também sem ficar afastado. Então, arruma bem certinho. Dá pra vincar no ferro se você preferir. Você vai levantar aqui. Vai trazer aqui pra debaixo da máquina. E você vai passar uma costura. Por isso que eu gosto de passar aquela costurinha antes, gente. Porque ela faz parte aqui do processo. Agora aqui, eu só vou seguir em cima da minha costura. Vou fazer outra costura em cima dessa costura. Ó como que ficou aqui do lado direito. Ó lá, bem bonito, bem fechadinho, tá vendo que o bolso ficou bem encostadinho, não ficou afastado. Tá vendo? Aqui, ó, a vista não ficou afastada dele. Quando a gente solta, ela fica bem encostadinha. Esse é o segredo, tá? É cuidar para não deixar a boca do bolso aberta. Se ficou aberta, é melhor que você abra. Tire aqui todas as linhas, por mais que tenha forro, não precisa deixar essas linhas aqui. Aqui, agora, a gente precisa dar Aqui, a gente precisa agora dar um acabamento. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Porque ficou solto. Então, o que que a gente vai fazer? Essa parte de cima aqui a gente levanta e essa parte de baixo a gente corta um pedaço. Aqui, eu gosto de dar uma dobradinha e rebater. Então, eu levanto, pego só o forro, tá, gente? Pego só o forro. E essa vista, eu dobro, dou um leve retrocessinho, dobro, dá pra vincar no ferro também. E eu rebato ela, porque eu preciso de um acabamento. E aí essa que eu cortei, pra não ficar muito grosseiro, ela fica mais pra cima, por isso justamente que eu cortei, tá? Pra gente não precisar dobrar duas vistas. Uma a gente corta e ela vai ficar escondida ali dentro pra sempre, e a outra você dobra e rebate. Certo? Ela vai ficar assim, ó. E essa daqui, você vai dobrar o forro e vai juntar uma com a outra e vai fechar com uma largurinha aqui de um calcador mesmo. Retrocesso. E fechou. Agora, é só a gente fechar o nosso bolso ao redor e ao redor dele. Aliás, em cima e nas duas laterais, né? Porque a parte de baixo já tá fechada. Então, eu venho aqui, fecho. Como eu falei pra vocês, como é
vai forro, eu não coloco muito esforço em dar digamos assim, né? Um bom acabamento aqui no forro. Se fosse uma calça que fosse aparecer, eu não poderia fechar com a linha preta, por exemplo, também não ia poder ficar com essas costuras aparecendo, mas como ele vai ficar embutido dentro do forro, não tem porquê, digamos assim, você perder tempo aqui, tá? Eu só gosto de nivelar aqui, ó, essas sobras, digamos assim, eu refilo, tá? Ó, eu deixo ele mais suave. Então, se tiver sobras ali no teu bolso, você pode refilar ele. Ó. Agora eu gosto de ir lá no ferro, passar bem direitinho o ferro aqui, deixar ele bem marcadinho na posição certinha. E pronto, a gente tem um bolso feito aqui, vincar bem aqui na parte de trás. E é isso, a gente tem um bolso embutido prontíssimo. Então, só para mostrar para vocês a parte de dentro, sabe aqui onde a gente rebateu? Ele fica com um bom acabamento aqui, certo? E aqui embaixo, na emendinha do bolso, do forro, aliás, na emenda do forro com a vista, também fica com um bom acabamento, tá? Então, por isso que a gente faz esses processos. Então, a gente tem a frente pronta agora, a gente vai colocar a parte das costas. Para a parte das costas, nós temos aqui uma emenda. Então, a gente vai colocar as duas partes das costas, direito com direito, avesso para fora, e vamos fechar com 1 centímetro de margem de costura, que é o que está na modelagem, certo? Então, na reta mesmo, tá? 1 centímetro. Alfineta se tiver dúvida, se tiver insegurança. Ajeita bem e fecha meio costa. Retrocesso no final. Abre essa costura no ferro, tá? Vai lá no teu ferro, gente, ferro indispensável na costura, não tem como costurar sem ferro. Por mais que ele seja o teu caseirinho de casa, tem que ter. Então, vai lá no ferro e abre bem essa costura pra gente conseguir dar sequência, tá? Depois da costura aberta, vai ficar assim. A gente vai colocar direito com direito, frente com frente, aliás, direito com direito, frente com costas. E a gente vai unir laterais e ombros. Então, ó, direito com direito, frentes unindo nas costas. A gente fecha, vou começar por aqui, ó. A gente fecha laterais e ombros com 1 centímetro de margem de costura. E aí, gente, igual a gente fez no meio costas, a gente vai abrir essas costuras no ferro também, tá? Pra deixar bem certinho. Esse mesmo processo que eu fiz aqui, nessa parte aqui, você vai fazer no forro. Só o forro não vai ter o bolso, né, obviamente. Mas assim, meio costa, você vai unir o meio costa, que no caso é esse daqui, né, que tem o decote maior, você vai fechar o meio costas. Vai colocar direito com direito, se o teu forro tiver, né, frente com costas, e vai fechar laterais e ombro. Mesmo processo que a gente fez aqui, você vai fazer no forro, combinado? Eu vou fazer aqui e vou deixar o meu forro prontinho. Lembrando que eu tô com a linha preta aqui, então eu vou precisar mudar, colocar uma linha branca ou uma linha mais clarinha aqui no forro para não ficar aparecendo, né? Então, se o teu forro for colorido, coloca uma linha parecida com o teu forro, combinado? Bom, então vou explicar para vocês aqui a parte do elástico. Nós temos aqui a emenda que une, né, ali na barra, o forro com a peça. Vou colocar aqui o nosso elástico bem no comecinho, e aí eu coloco o elástico, gente, em cima do tecido principal, tá? Não é em cima do forro. Em cima do tecido principal, porque depois, como o forro tá menor que a frente, depois essa parte aqui, ela vai voltar pro forro. Ela vai ficar pra dentro. Coloquei um alfinete aqui. E aí, o que que eu faço, gente? Eu venho aqui pra outra ponta, pego a outra ponta do elástico. Aqui, ó. Pego a outra ponta do elástico e eu venho aqui na nossa outra ponta da frente aqui.
e vou colocar mais um alfinete nessa outra ponta. Antes, na verdade, de ter colocado o alfinete aqui, eu deveria ter dobrado, mas dá pra dobrar agora também. Eu dobro o elástico ao meio, gente, ó. Dobra o elástico ao meio e eu acho o meio do elástico. Faço uma marcação aqui com giz. E esse meio aqui que eu achei do elástico, eu coloco no meio costa. Cuidado só pro elástico não ficar torcido, né? Veja certinho aqui. O meio do meu elástico aqui, ó, tá vendo? Eu posiciono ele no meio das costas. E coloco um alfinete também. Isso vai me servir de referência. Não prende o forro, tá? Só prende o tecido principal aqui. Deixa eu abrir ele melhor aqui pra vocês. Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai esticar. Eu vou pegar da ponta aqui da frente e vou esticar até o meio costas. Eu preciso esticar pra gente achar essa medida aqui, aonde que ele vai encaixar aqui na minha lateral. Tá? Isso para fazer com que o elástico fique esticado uniformemente para ambos os lados. Também vou colocar um alfinete. Aqui do outro lado é a mesma coisa, ó. Tem um alfinete no meio costas e aqui na outra ponta frente. Ó, estico. Eu venho assim, ó, segurandinho mesmo, tá, gente? Aqui saiu. Ó, seguro aqui e coloco um alfinete aqui. Depois dá pra gente esticar aqui, ó, pra ver se ele tá esticado uniforme, sabe? Se não tá esticado mais de um lado do que do outro. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir assim na máquina, deixar a peça assim aberta, a gente vai fazer um retrocesso aqui e a gente vai posicionar o nosso elástico do lado dessa costura aqui, ó. Tá? Não pode ultrapassar e também não deixe muito afastado. Deixa o elástico correr do ladinho dela aqui e vamos esticar, aguentar aqui esticado, vamos por partes. De emenda por emenda, estica e rebate ele, passa uma costura aqui no meio, sempre aguentando bem esticado o elástico, porque aqui sim ele precisa estar tensionado. Ele só não podia estar tensionado lá na hora de tirar a medida, mas aqui ele tem que estar, tá? Porque a peça é maior que a medida ali do teu corpo, digamos assim, né? Então, aguenta esticado e vem costurando, passando uma costura no meio do elástico mesmo. Uma costura já é suficiente, eu vou mostrar na máquina. Aqui na máquina, então, ó, eu vou tirar o alfinete, vou colocar ele aqui debaixo da máquina e vou fazer um retrocesso, só para prender o elástico na posição que ele deve permanecer. Vou pegar aqui a minha primeira emenda, vou esticar, aguento o elástico esticado e venho costurando. Ó, aguento o elástico esticado e venho costurando. Aguenta o elástico esticado, vem costurando, vem costurando. Deixa o calcador correr no meio do elástico, tá? Até o próximo alfinete. Tiro o alfinete, pego a próxima emenda ali onde tem o próximo alfinete. De novo, aguento esticado e venho costurando. Sempre deixando o elástico correr do lado dessa costura, que é o nosso ponto de referência. Chegou até aqui no próximo alfinete, segurou, pegou a outra emenda, esticou, posicionou direitinho e foi. Até aqui no final. Aí a gente finaliza com um retrocessinho para manter o elástico no lugar que ele deve ficar. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Essa parte aqui da peça, ela vai ficar virada para dentro. Entende? Então, vai dar um acabamento, ó, esse tanto aqui vai virar para cima, para dentro do forro. Entende? Porque justamente o forro é menor que a peça principal.
Bom, por enquanto a gente reserva então essa parte e a parte aqui das mangas a gente faz a mesma coisa, tá? Então vou só posicionar a câmera aqui direitinho, peraí. Na manga a gente vai fazer o mesmo processo, só que aqui a gente vai ter que cuidar com uma coisa. A gente vai ter que cuidar pra gente colocar o forro frente com frente, costa com costa. Então se atentem aqui, ó, o pique, né, que tem aqui na manga, do pique pra cá a menor parte sempre frente. Então, se o teu forro tiver direito e avesso, você vai colocar direito com direito, do forro com a peça, né, direito com direito, e frente com frente, tá, gente? Então, ó, pique aqui, ó, ele tem que bater pique com pique, frente com frente, costa com costa. Cuidado pra não colocar invertido, tá? Então, sempre direito com direito, frente com frente, costas com costas. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali na barra da jaqueta. A gente vai fechar com 1 centímetro de margem de costura aqui, certo? Retrocesso, fecha. E a gente vai aplicar o elástico da mesma maneira. E a medida também do elástico é a mesma coisa, gente. Não deixem o elástico muito acomodado no punho. Eu vou dar uma medida aqui que a Gabi cortou o dela, tá? Então, ó. Essa daqui é a medida mais ou menos do casaco da Gabi. Eu ainda faria um pouquinho maior. Então pode fazer. Ó, o meu pulso, ele é muito fino, é um pulso de criança quase. E ele tá já, tipo, eu deixaria um pouquinho maior. Aqui tá com, vamos ver, 5, 10, 15, 20. Eu deixaria com uns 25. 5, 10, 15, 20... 25, vamos ver quanto que vai dar aqui. Porque pense que se você colocar, por exemplo, uma blusinha de manga comprida por baixo, ó, tá vendo? 25 já contando margem de costura, tá? Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de tamanho do punho da Gabi, que o meu é mais fino que o dela ainda, tá? Eu coloquei aqui na frente do meu, mas o meu ainda é mais fino. E o que a gente vai fazer? Vai colocar, aplicar da mesma forma que a gente fez ali na jaqueta mesmo, tá? Então, aqui, retrocesso, eu vou esticar o meu elástico e vou aplicar ele em cima do meu tecido principal, porque é aquele mesmo esquema, o meu forro é menor, então, eu aplico aqui. Retrocesso no final. A gente vai ficar assim, ó, e ainda ficou bem franzidinho, tá vendo? Daqui, nesse momento, você pode colocar aqui no teu punho pra ver, olha, ficou legal, tá bom, tá? Mas não faça muito apertado, porque senão vai ficar estranho, vai ficar desconfortável, certo? Mesma coisa, faz o processo lá na outra manga e aí a gente pode já fechar a nossa manga. E aí, como que a gente faz pra fechar? A gente vai colocar aqui, eu vou colocar o imã guia que é melhor. Coloca o imã guia aqui e a gente fecha por inteiro. Então, retrocesso aqui no começo. Aqui, gente, tem que bater muito bem as emendinhas, tá? Tem que ser bem minucioso o processo, para que fique bem certinho, bem legal. Então, retrocesso aqui. Vem vindo 1 centímetro de margem de costura. E aqui a gente coloca emenda com emenda assim, ó. Perfeito! E vem subindo pro forro. Forro a mesma coisa. Retrocesso no final. Aí, gente, olha que lindo que vai ficar. Aqui a gente corta esses fiapinhos. Deixa eu virar a nossa manga pro direito. Ai, que fofa! Olha lá. Lindíssima. Temos uma manga pronta. Você vai fazer o mesmo processo na outra, porque depois disso a gente já vai colocar a manga com forro. Galera, a jaqueta tá quase pronta, porque só falta gola e zíper.
Ah, e falta aquela vista que tampa o zíper, né? Mas assim, gente, ela é uma jaqueta fácil de costurar, rápida e muito gostosinha, sem grandes segredos, sabe? Então, repete esse mesmo processo na outra manga. Bora colocar a manga no nosso casaco. Como eu falei pra vocês lá no começo, então o processo de montagem dele é um pouquinho diferente por conta do acabamento com elástico, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem a peça que já tá pronta com o forro e a gente tem a manga que já tá pronta com o forro. Agora, a gente precisa unir as partes. Aqui na manga, o que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai só colocar a manga, unir, né, o tecido principal, manga, na cava, como normalmente, tá? Só que vocês têm que tomar cuidado e prestar atenção aqui. Tem que ser frente com frente. Então, aqui tá o meu pique. Vocês estão vendo o pique aqui, ó? Do pique até aqui, a menor medida é frente. Então, aqui eu tô com a frente da minha peça, frente da minha manga. Frente com frente, certo? Então, cuidado para não fazer a conferência ali, né? Só para não errar e não colocar aqui, no caso, a manga contrária, tá? Então, sempre frente com frente. Essa aqui é a minha frente e aqui é a frente do meu casaco. Eu vou unir aqui, ó, bem simples, vou unir aqui a minha manga emenda com emenda. Vou colocar um alfinete. Certo? E aqui eu vou pegar o pique e vou levar até aqui e vou colocar também, direito com direito, ó. O pique fica bem na costura do ombro. Se você sentir necessidade, você pode alfinetar mais, colocar mais alfinetes aqui, tá? E aí, a outra parte agora é o forro. O forro, a gente faz o processo um pouquinho diferente. Ou melhor, para facilitar, eu já alfineto tudo, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro colocar o tecido externo, tá? Vamos alfinetar o tecido externo, a gente vai lá na máquina, a gente aplica o tecido externo, depois a gente faz o forro. Eu normalmente já faço tudo agora, só que eu acho que para processo de raciocínio ali, de entendimento de vocês, eu vou fazer dessa forma que eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Então, do outro lado aqui, a mesma coisa, você pega a outra manga, você vai aqui colocar ela aqui, então, né, como você já conferiu a outra, essa que sobrou, obviamente, é desse lado. Então, coloca aqui, emenda com emenda e coloca um alfinete. Direito com direito sempre, e aqui também, direito com direito. Pique, bem na direção da costura do ombro. Perfeito. Agora, a gente vai lá para a máquina e a gente vai aplicar a manga na peça com 1 centímetro de margem de costura. Então, aqui a gente vai colocar 1 centímetro de margem de costura, colocamos o imã guia. E processo, gente, de aplicação de manga normal. Então, a gente vem aqui pelo avesso, né? Começamos aqui na emenda da lateral. Tira o alfinete e une bem as emendas. Une bem as emendas. Eu ainda não coloquei linha preta, gente, porque eu tô costurando por dentro, tá? E como eu também vou costurar forro, eu prefiro ficar com a linha branca, para que fique bonito ali no forro. E depois, a hora que eu for fazer, né, partes ali externas, tipo zíper, enfim, eu troco a linha para preto, tá? Então, faz um leve retrocessinho aqui e vai encaixando a manga. Aqui eu não pus alfinete, mas eu sempre falo, se você sentir segurança, alfineta a manga por completo, tá? Eu coloco sempre nos pontos principais, só para facilitar aqui a minha costura, mas se você é iniciante, né, ou tem insegurança ali, o indicado é que você alfinete mais, tá? E aí você vai aplicando a manga na cava por toda a circunferência, com 1 centímetro de margem de costura. Aqui no final você faz um retrocessinho, tá? Faz isso na outra manga também e depois a gente vai fazer o mesmo processo no forro. Agora que a gente já colocou a manga no tecido principal, a gente precisa colocar a manga no forro. Então, para facilitar o raciocínio de vocês, o entendimento de vocês, o que eu fiz? Eu virei todo o meu casaco do avesso, né? Trouxe o forro para fora aqui e deixei o casaco todo do avesso, para que vocês façam realmente o mesmo processo que a gente fez ali fora, ó.
no tecido de fora, né? Então, ó, colocamos aqui direito com direito do forro, aqui na emendinha, e lá em cima a mesma coisa, tá? Se a gente tivesse feito antes tudo, o raciocínio ia mudar um pouco, capaz de vocês se confundirem, tá? Então, aqui também, ó, direito com direito, pique na costura do ombro, coloca um alfinete. E na outra manga a mesma coisa. Aí, gente, na hora de aplicar, é exatamente a mesma coisa que vocês acabaram de fazer no tecido principal. Então, ó, emenda com emenda, coloca o alfinete e aplica com 1 centímetro de margem de costura ali na reta. Igual, gente, a mesma coisa, tá? Não tem segredos aqui, certo? O processo basicamente é o mesmo. 1 centímetro de margem de costura e vai aplicando, tá? Eu vou aplicar a minha manga aqui, bem bonitinha, volto com elas prontas e vocês apliquem a de vocês aí, tá? Bom, partimos agora, ó, tá tudo colocado manga, né? O próximo passo agora é a gola. A gola, ela tem uma leve curvatura, ela é levemente curvada, certo? Então, a parte maior, quando você coloca na mesa aqui a tua gola, você vai ver que ela tem uma leve curvatura. Vocês conseguem ver que ela tá curvando para cima? Essa parte aqui é a parte maior, aqui em cima é a parte menor, tá? Então, essa parte maior é a parte que vai fixada na peça. E a parte menor é a parte que a gente une gola com gola. Só que nesse caso aqui, eu preciso que as golas, as duas partes da gola, né, no caso, elas estejam separadas porque a gente vai embutir o zíper. Então, a gente, né, não pode fechar ela, digamos assim. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio e vou fazer um pique na parte de baixo. E vou colocar uma das partes da gola, eu vou colocar no forro. Então, aqui no meio das costas aqui do forro, eu vou posicionar a gola. Eu vou colocar ela separada depois que eu uno ela, tá? E aqui na ponta também, um alfinete. E aqui na outra ponta também. Certo? Aqui, a outra parte da gola também, eu vou dobrar ao meio. Na parte maior, eu faço um piquezinho embaixo, que é a parte que vai fixada na peça. E aí, vou colocar ela aqui, na outra parte da peça. Sempre direito com direito, tá? Então, cada parte da gola eu coloquei ali, uma no forro e uma no tecido externo, no decote. Aí, eu vou para a máquina e vou aplicar isso com 1 centímetro de margem de costura. Ó, com 1 centímetro de margem de costura, eu vou aplicar essa gola aqui na peça, aqui e aqui também, certo? Pra gente ter gola aplicada. Depois, a gente vem com as duas golas aqui. Ó, tá vendo? E a gente faz aqui por dentro, coloca... Deixa eu vir pra cá. Vocês conseguirem ver, coloca aqui por dentro, aqui, puxa pra fora, né, abre, e aí fecha a gola por dentro também. Se vocês quiserem, já tem domínio ali, quiserem fazer, já tudo pode fazer, tá? Vamos por partes. Eu vou na reta e vou fechar aqui, vou aplicar a gola na peça, certo? Não vou filmar, gente, porque é uma costura reta aplicando a gola. É isso. Volto com as golas aplicadas pra mostrar pra vocês. Gola aplicada, galera. Vai ficar assim, certo? Agora, a gente vem por dentro e faz isso aqui, ó. Direito com direito da gola e puxa ela pra fora mesmo. Alfinete aqui só pra a gente não perder essas partes aqui. E aí, também, fecha a parte aqui de cima da gola e aí pronto, tá vendo, ó? Vai ter uma gola fechada aqui na parte de cima. Aí, a gente tem a parte toda da gola pronta e vamos pro processo de zíper. Então, aqui também, não tem segredo. Ó, ajeita bem, pra ficar bem bonitinha, bem certinha. Coloca um alfinete e passa uma costura aqui em cima pra unir a parte superior da gola, certo? Depois que tiver aplicada essa parte, a gente vem aqui no ferro e a gente passa bem essa costura aqui pra cima, tombando assim, ó, pra cima, certo? Vincando bem, tanto desse lado quanto do outro lado.
E essa costura aqui de cima que a gente vai fazer agora, depois também a gente passa. Deixa a gola bem estruturadinha. Falei que ia pro zíper, note! Nós vamos colocar a ombreira. A ombreira é algo opcional, tá, gente? Eu gosto da ombreira porque ela acaba dando uma estrutura no ombro. Então, fica legal. Mas, se você não tiver, também vai vestir, só vai ficar mais molenguinho, digamos assim, aqui na região do ombro, não vai estar aquela imponência toda. Nós estamos usando aqui uma ombreira que no pacotinho da nossa embalagem que a gente comprou ali no armarinho, está escrito ombreira gordo. Ela é bem cheinha aqui, estão vendo? Bem fofinha, bem alta. Tem umas de feltro que elas são bem fininhas, que quase não aparece. Essa aqui ela fica bem, digamos assim, bem imponente, tá? Só que ela tem aqui, ó, tá vendo? Ela vai ser encaixada na costura da cava aqui. Deixa eu ver mais pra cá. Ela vai ser encaixada na costura da cava, mas tá vendo que ela ultrapassa a gola? Então, eu corto, tá? Eu deixo ela aqui, bonitinha assim, porém, eu corto um pouco desse... Começa aqui, ó. E eu corto um pouco desse volume aqui, pra que ela que encaixe, tem um cabelo grudado aqui. Ó, tá vendo? Pra ela encaixar aqui. Essa parte mais pontuda, eu costumo deixar ela pra parte das costas. A gente dobra a ombreira ao meio e nós vamos encaixar aqui na costura da cava. Tá vendo? No tecido principal. Então, essa daqui é a minha costura do ombro. Aqui é frente e aqui é costa. Então, eu deixo essa parte mais pontuda, vocês estão aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a parte mais pontuda da ombreira para a parte das costas. E coloco aqui o meio dela bem aqui. Antigamente eu aplicava na máquina. Hoje em dia eu vou aplicar ela à mão. Por quê? Porque a mão eu consigo dar uns pontos à mão aqui. Você vai fazer assim. Eu consigo dar uns pontos à mão na minha ombreira e ela não perde esse enchimento aqui dela, que é o que dá toda a cara para a ombreira. Então, você vai pegar uma agulha de mão, uma linha normal e vai fazendo pontos aqui, unindo, prendendo a ombreira nessa margem de costura aqui da cava. Tá? Você vai pegar, eu vou pegar aqui uma linha para mostrar. Peguei uma linha dupla, gente, não faz nozinho na ponta, tá vendo? Faz nozinho na ponta e não tem segredo, gente, pontinhos à mão. Então, você vai prender aqui, ó, a ombreira e vai aplicando manualmente. Às vezes eu não pego nem lá de cima, eu entro aqui, ó, na ombreira, estão vendo? Eu não pego aqui de cima, eu entro ela aqui no meio. Tá vendo? Eu não puxo muito, sabe? Eu não estico muito a linha para não afofar realmente a nossa ombreira. Eu só quero prender ela aqui, gente, com esses pontos à mão aqui, já é o suficiente para manter ela firme, então não precisa apertar muito. E ó, eu entro aqui no meio da espuma com a agulha e vou prendendo. Ela vai ficar basicamente assim. Aí aqui em cima a gente também precisa prender, certo? Aqui, ó, vou acomodar de um jeito que eu consiga mostrar pra vocês. Aqui a gente também precisa prender. O que que acontece? Eu deixo a ombreira bem acomodada, sem esticar, sem nada, do jeito que ela vai ficar. E aí eu pego aqui a minha margem de costura do ombro e a ombreira junto, lá na máquina de costura, e eu só faço um retrocesso aqui, ó. Tá? Só para prender, um retrocessinho, gente, só para prender a ombreira nessa margem de costura e ela ficar presa. Cuidado para não esticar muito e não deixar sobrar muito, senão vai ficar
defeito ali no direito, tá? Então, vai lá na máquina e só faz um retrocessinho aqui para prender realmente a ombreira aqui e ela não se mexer. Pronto, estão vendo que eu fiz aqui uma costurinha, ó, prendi a ombreira ali? É isso, gente. Aí do lado direito ela fica assim, ó, bem bonita, bem firme, fica um ombro bem lindão, tá? Mas, como eu falei pra vocês, é uma questão de gosto, certo? Eu vou aplicar a ombreira do outro lado e a gente volta pra gente começar o processo de zíper. Galera, deixa eu fazer um adendo aqui na gravação. Eu acabei colocando o zíper aqui na gravação da aula antes de colocar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a vista que tampa o zíper. Então, esse lado aqui vocês vão ver com o zíper, mas foi um erro de gravação, tá? Mas depois eu explico, depois vai a gravação, depois desse take aqui, vai a gravação de como que a gente coloca o zíper, combinado? É só porque realmente eu pulei um processo e... como é uma gravação de aula, eu preciso seguir uma ordem, né? Uma ordem de operação aqui. Então, antes de vocês colocarem o zíper, vocês vão colocar essa vista aqui que vai cobrir o zíper, certo? Ela vai ficar bem assim, cobrindo o zíper. O que vocês têm que fazer só é dobrar ela ao meio, ela tá entretelada, você vai dobrar ao meio e você vai passar uma costura na máquina reta, cortar o excesso aqui e desvirar ela, tá? Vai ficar uma vista dobrada. Aqui, 1 centímetro, a gente vai usar para colocar o zíper, certo? Depois desse 1 centímetro, a gente vai fazer uma marcação de mais 1 centímetro. Então, 1 centímetro, mais 1 centímetro, e a gente vai colocar essa vista ao lado dessa marcaçãozinha aqui, que a gente vai fazer, combinado? Então, eu vou fazer uma marcação aqui com giz e já volto para mostrar para vocês. Então, depois da margem de costura aqui de 1 centímetro, eu acrescentei mais um aqui, estão vendo? E fiz um risquinho com giz. Eu vou posicionar a minha vista ao lado dessa marcação. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque essa vista aqui, gente, ela tem que ficar bem aqui, certinho aqui no início da gola, estão vendo? Bem na direção da emenda. E aí eu vou virar ela aqui de lado, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu fazer. Eu virei aqui a peça de lado, que eu acho que vai ficar mais fácil de fazer. Então, eu vou posicionar essa minha vista ao lado dessa marcação de giz que eu acabei de fazer. E vou colocar o alfinete, que depois a gente vai aplicar ela com largura do calcador. Então, ó. Eu coloco ela do ladinho da marcação que eu acabei de fazer. Acho que é aqui, essa aqui mais pra cá. Lembrando que o final aqui da minha peça é onde tem o elástico, tá, gente? Não é aqui embaixo. Então, é aqui, ó, onde o elástico finaliza, o meu elástico tá bem aqui. É aqui que eu posiciono a peça, tá? Pronto. Daí, a gente vai lá na máquina e vamos passar aqui a largura de um calcador para aplicar essa vista na jaqueta. Certo? Então, você vai abrir aqui, abre bem, separa o forro dela, posiciona debaixo da máquina e passa a largura de um calcador aqui, ou pode ser 1 centímetro, que basicamente vai dar 1 centímetro. E aplica essa vista na jaqueta. Aplicado, gente, vai ficar assim, estão vendo? Então, vamos supor que essa margenzinha aqui, ela vai esconder, porque aqui a gente vai usar para aplicar o zíper. E aí, depois, isso daqui vem pra cá. Certo? Aqui a gente vai precisar rebater, então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Se você ver que aqui você deixou, por exemplo, 1 centímetro, né? E tem muita borda de tecido aqui, você refila um pouco para não aparecer na hora que você for virar essa vista e rebater, para não aparecer aqui, tá? Então, se você aplicou com 1 centímetro ou mais, você tem que refilar um pouquinho. Aí, agora, a gente só vai virar aqui pro direito, vamos virar aqui e vamos passar uma costura aqui, rebatendo com a largura do calcador também, tá? Só dobra, separa aqui o forro também, né? E passa uma costura aqui em cima, rebatendo, combinado? Vou fazer e mostro pra vocês. Bom, gente, depois fica assim, estão vendo? Eu fiz uma costura aqui e aí ela fica rebatida, tá? E aí ela vai cobrir todo o nosso zíper, não tem grandes segredos. Lembrando que aqui em cima, a gola, essa vista tem que ser colocada bem na emendinha da gola, pra ficar bem bonitinho aqui em cima. Deixa eu dar um foco aqui, gente. Aqui, ó.
Esse retrocesso tem que ficar bem acabadinho, a nossa vista tem que ficar bem rente à emenda aqui. E aqui embaixo, a mesma coisa, gente. Tem que ficar bem aonde finaliza o elástico, tá? Cuidado para vocês não se confundirem. Agora sim, vocês veem a parte que a gente vai colocar o nosso zíper, tá, galera? Então, ali na gravação do zíper, vocês vão ver que tá sem a vista, porque realmente eu pulei uma etapa. E aqui desse lado, o nosso zíper já tá colocado, certo? Então, agora, depois da vista pronta, a gente coloca o nosso zíper. Próximo passo, gente, é o zíper. O que que acontece aqui? Nós conseguimos comprar aqui em Curitiba um zíper, ele é da YKK, tá? Ou IKK, enfim, de metal. A gente consegue pedir para que o armarinho diminua o zíper no tamanho que a gente quer. Então, no nosso caso aqui, nessa jaqueta G, tem 53 centímetros aqui no meio frente. Então, é o tamanho que eu precisaria do zíper. Ele é um zíper destacável, tá? Mas assim, gente, não tem nem como indicar pra vocês, porque é um armarinho super pequenininho, ele não via online, então assim, não tenho como indicar pra vocês. No mais, no problema maior aqui, vocês podem comprar um zíper maior, né, cortar um pedaço e com um alicate vocês conseguem arrancar esses dentinhos e aí você pode embutir pra dentro da peça. É uma opção também, tá? Com alicate, esses dentinhos, eles saem bem facinhos. Então, você coloca, digamos assim, escondido aqui pra dentro, sabe? E ele fica meio que assim. É uma opção para vocês, tá? Mas no G aqui, então, um zíper de 53 centímetros, que é o tamanho do meio da frente. Ele é destacável, então, a gente vai precisar embutir ele aqui dentro, certo? Então, bem aqui em cima, no meio, na emenda da gola, é onde eu vou colocar o meu zíper. É onde ele vai ficar. Só que a gente sempre cria um raciocínio de que vai ficar assim, certo? Ele vai ficar assim, dobrado para dentro, e o meu zíper vai ficar aqui. Vai ficar assim. Pera aí, deixa eu arrumar aqui direitinho. Assim, vai ficar dobradinho aqui, e o zíper vai ficar assim embutido, certo? Esse é o raciocínio que eu construo. Então, eu já venho aqui por dentro, eu já fisgo aqui, ó, essas partes dobradas e trago aqui pra fora. Ó, trago aqui pra fora. Vou acomodar aqui, ó, dobro, faço uma orelhinha aqui com o meu zíper. Coloco ele bem encaixadinho aqui. Assim, e vou alfinetando. Então, bem na posição que ele tem que ficar. Aqui, as emendas, elas têm que se encontrar pra ficar também bem bonitinho. E aqui eu posso destacar todo o meu zíper, só com uma parte dele. Aí eu tenho que virar a peça do avesso, digamos assim. Colocar ela toda aqui pra dentro, ó. Tá vendo? E eu vou encaixar. Aqui no final, a minha referência é o final do meu zíper, ele tem que ficar aqui no final do elástico, tá? Cuidado para não confundir com a emenda, porque não é aqui na emenda. O final da minha peça é aqui no final do elástico. Deixa eu ver se o zíper não tá torto. Aqui. Então, eu vou colocar o meu zíper aqui, ó. No final do meu elástico. E vou pôr um alfinete também, para aguentar ele ali. E aí, estico e vou encaixando, gente, não tem segredo. Às vezes pode parecer que o zíper não vai caber, tá, gente? Porque o zíper, no caso, ele é firme, né? Ele não estica, mas cabe. Ó, coloquei o alfinete aqui, certo? Eu vou fazendo por partes, então a gente vai lá agora e a gente vai aplicar o zíper nesse lado. Depois a gente conversa sobre o outro. O que eu fiz aqui, galera? Eu coloquei então a minha linha preta de volta e coloquei o calcador de zíper, aquela metadinha de calcador de zíper. Por quê? Porque eu vou precisar costurar bem rente aos dentinhos do zíper mesmo, tá? Não muito rente a ponto do... Lembre que tem que ter um espacinho ali pro calcador passar.
pro cursor do zíper passar. Então, não dá pra gente também costurar muito próximo dos dentinhos, mas tem que ser relativamente próximo. No caso aqui, o calcador de zíper, ele facilita o processo, né? Então, eu vou começar aqui em cima, ó, faço um retrocesso. E eu vou sentindo aqui com a minha unha aonde tá passando os dentinhos do zíper. E eu vou costurando próximo deles. Não muito perto, mas também não muito afastado. Veja aqui se as emendas estão certas. Ó, eu vou abrir elas aqui. Vejo se tá tudo certo, se eu tô costurando realmente os 3 tecidos. E vai costurando, gente. Não tem muito segredo aqui, tá vendo? Eu vou sentindo onde estão os dentinhos com a minha unha. E vou aplicando esse zíper. Por isso que eu digo pra vocês que esse calcador é melhor, porque vocês estão vendo que a agulha consegue eu consigo costurar com mais precisão, mais próximo do zíper mesmo. E também o calcador não atrapalha. Se fosse o calcador normal aqui, o calcador ia acabar subindo nos dentinhos do zíper e a gente poderia ter aí ele poderia patinar, enfim, né? A gente não conseguiria executar a costura com mais facilidade. E aqui embaixo, a gente já tá finalizando, ó. Aqui embaixo, então, é o finaleira do meu zíper. Faço um retrocesso. Pronto. Aí, galera, eu preciso voltar essa peça. Aqui, ó. Eu fiz um buraquinho na lateral do forro. Aliás, não, porque eu tenho um meio frente aberto, né? Não precisa. Mas eu vou passar aqui, ó. Eu vou tirar as peças pela outra meio frente. Desvirar ela todinha. Vou mostrar pra vocês como que ficou o zíper. Ó. Ai, que fofo! Aqui em cima... Deixa eu buscar ela aqui de volta. Aqui a gente pode tirar esse excesso aqui, tá vendo? Aqui a gente corta um pouco desse excesso, corta. E volta. Pronto! Ai, perfeito. Agora a gente vai colocar o outro lado. Outro lado do zíper, galera. O que que acontece? Nesse lado aqui, eu abri uma costura no forro. Vocês estão vendo? Eu abri um pedaço aqui do forro, da lateral do forro, pra ter aonde puxar, digamos, né? Fazer o embutido aqui. Então, mesma coisa que lá, gente. Eu coloco aqui o zíper pra dentro aqui. Dobro, né? Faço aqui uma orelhinha, coloco bem aqui na emenda o meu zíper, só que no caso aqui, ó, ele já vai estar dobrado. Pense que eu sempre imagino como que a peça vai estar pronta. Aqui, ó. Vai estar assim dobradinha, aqui vai ter uma orelhinha, o zíper vai estar colocado aqui, certo? Aí eu venho aqui por esse buraco aqui da lateral, venho aqui por dentro e busco, aqui ó, eu vou pinçar isso daqui, vocês conseguem ver, ai, deixa eu vir mais pra cá, gente, deixa eu dar um foco aqui. Ó, eu coloquei a mão pelo meu buraco daqui da lateral, puxei aqui o zíper e eu puxo pra fora, pro buraco aqui, gente. É tipo isso. Não tem como fugir disso, porque é o buraco que vai fazer com que a gente tenha espaço pra trabalhar, digamos assim. Aqui eu já vou colocar um alfinete, porque daí eu quero soltar esse zíper para conseguir puxar a peça, né? Então eu arrumo direitinho aqui, ó, posiciono ele bem certinho. Deixa eu ver se eu consigo, se eu tô dando o foco certo aqui. Ó, puxo ele bem certinho. Vou colocar um alfinete aqui. Outro aqui. E aí, eu vou ter que puxar isso aqui pra fora, aqui, ó.
vira uma maçaroca mesmo, gente. Ó, puxei, tá vendo? Todo meio frente pra fora desse buraco ali da lateral que a gente deixou. Aqui embaixo, como eu falei antes pra vocês, o final da minha peça é onde termina o elástico. Então, é aqui que eu vou encaixar. Deixa eu ver se meu zíper não tá torto, não tá torcido. É aqui que eu vou encaixar o zíper, ó. Tá vendo? No final do meu elástico, que no caso é o final da minha frente. Vou colocar um alfinete. E aí, mesma coisa que antes, a gente estica assim, ó, e acomoda. Então, lembre-se, gente, vocês têm que abrir ali um pedacinho da lateral de vocês e vocês vão puxar tudo por esse pedacinho ali da lateral. Estão vendo? Agora, você vai passar uma costura aqui, exatamente como eu fiz ali na outra, certo? Com o calcador, sentindo onde estão os dentinhos e passando uma costura para prender o zíper. Depois, a gente volta a peça por esse buraco da lateral também. Só para mostrar para vocês, gente, eu acabei esquecendo de falar, aqui na altura da gola vão 2 botões, tá? Nós colocamos na nossa 2 botões de pressão mesmo, sem fazer casinha, sem nada. Botão preto para combinar com a nossa estampa. Então, vai um botão aqui, um aqui e outro aqui na parte de baixo, tá? Outro aqui, ó, para fixar realmente essa aba, né, essa vista no lugar. E aí, vocês podem escolher o botão que vocês quiserem, ou um bem grandão, ou 2 bem classicão, né, como é de prática, a gente consegue ver por aí. Beleza? Pronto, galera! Temos aqui, então, o zíper colocado, vista colocada. Maravilhosa! Bolso embutido. O avesso aqui na parte do elástico, quando vocês forem vestir, dá uma esticadinha assim, ó, pro elástico virar pra dentro. E aí ele fica certinho, sabe? Ó. Tô vendo? Aqui no punho, mesma coisa. Certo? Galera, a nossa jaqueta é isso. Aqui eu coloquei, acabei não falando, mas eu coloquei a nossa etiqueta. Antes de colocar o zíper, né? Aliás, antes de colocar a gola até, eu coloquei a etiqueta. Certo? Agora, galera, é isso. É só você tirar os fios, ajeitar ela direitinho, passar muito bem, arrasar no seu molde, marcar a comunidade né? Que a gente adora ver todas vocês fazendo muitos casacos. Casaco Garden para todo lugar, hein, galera? E aproveitem, arrasem nas vendas de vocês também, porque eu tenho certeza que vai ser uma peça muito bem aceita no portfólio de produtos de vocês. Combinado, gente? É isso. Boa costura do Casaco Garden para vocês.